Então, sejam bem-vindos, né, à nossa reunião de coautoria. Eu vou até colocar aqui a inteligência artificial, que também eu faço depois um PDF também. É o seguinte, vocês, né, estão no livro, deu coincidência, as duas estão no mesmo livro, que é Os Segredos da Comunicação em Vendas, né? Faz todo sentido, né? Que vocês trabalharam com isso, trabalham. E o que que acontece? Hoje eu chamei vários coautores, né? A gente tem coautoras de oratória jurídica, nós temos o Jeito Mulher de Comunicar, nós estamos aí com mais três obras, que são obras que vieram, né, para principalmente com as pesquisas que a gente fez, a importância aí de vários aspectos aí para a mulher, né? Hoje nós estamos num momento bem alto. E esse de vendas, né? Esse de vendas já está muito bacana. E só para vocês entenderem, quando eu conversei com vocês, eu dividi em três pilares, que foi o pré-venda, a venda e a pós-venda. Né? Isso aí é algo que eu conversei com cada um para entendermos assim qual local que vocês encaixariam. Porque a gente não quer um livro de coautoria que vai para cada lado, né? Cada um vai para um lado. E sim a gente ter essa organização para que o livro tenha o mesmo sentido, né? Então a gente nunca tinha visto assim desse formato de a gente pegar as experiências e que fosse organizado dessa forma. Então eu organizei desse formato. Então vamos lá. Primeiro ponto é a entrega dos capítulos. Vamos lá. O livro, eu vou colocar aqui basicamente quando eu falo assim o livro, já peguei, estamos com autores confirmados, que é o caso de vendas, eles já estão. Então, o que que acontece? Então, com isso, nós temos 45 dias úteis para vocês entregarem o capítulo. Oi, Cris, seja bem-vinda. Nós temos aí 45 dias. Então, de vendas, nós temos 45 dias. O jeito mulher de comunicar, a gente ainda não tem a quantidade, ainda, o dia certo, mas provavelmente vai ser daqui 60 dias, 60 dias para entregar. E que mais? O de oratória jurídica também, 60 dias. Então, o Ô, que que Cris, você mencionou 45 dias úteis, é isso? partir de agora, a partir de hoje, porque como eu fechei o livro, já tem até mais de uma semana, sabe? Só que aí, como eu viajei e não avisei, mas o que que acontece? Vocês vão terminando o capítulo e já pode ir me mandando, porque às vezes eu dou uma dica, eu antes de passar pela revisão, porque são três etapas, tá? É a entrega do capítulo e a Cristiane, vou lá, dou uma lida, lógico que é uma lida mais técnica, no sentido assim, esse livro, esse capítulo vai de encontro com o nosso objetivo, é mais para organizar mesmo assim as ideias. Se caso tiver alguma coisa, eu olho também o número de caracteres. Não é que a editora é chata com isso, porque na verdade, se a gente não tem número de caracteres certos, a gente tira de outros autores. Claro que assim, imaginar que lá na hora que o Jorge ou a Ana, que são as revisoras da editora, pegar e ver que dá para colocar no livro a mais, tá tudo certo. Porque às vezes tem pessoas que não escrevem a quantidade. Mas a grande maioria a gente tem que seguir à risca os 15 mil, então quem olha sou eu. Então, eu olho os caracteres, eu olho a mini bio. Então, olha só o que é muito importante também, gente. O livro, ele é autoridade. Então, você tem que colocar uma mini bio. O que é a mini bio? É 1.000 caracteres do seu currículo. No fundo do livro, eu só estou com um ali. Mas no final do livro, vem os autores, vem uma foto enorme de vocês, vem 1.000 caracteres de currículo de vocês, né? Quer dizer, o que você fez, o que você faz hoje. Claro, tem gente que nem usa os 1.000 caracteres. Então é importante você já colocar ali o que você fez, algumas coisas importantes ali principalmente na área, quem for de vendas, vendas, quem for da oratória jurídica, jurídica, quem for do jeito mulher de comunicar, coloca ali a sua área, tudo direitinho, tá? Não tem problema. O que eu gostaria muito, né, que você sempre atentasse, é que ali vocês estão vendendo peixe, então tem que colocar Instagram, quem usar o LinkedIn, o seu e-mail, o seu WhatsApp, se você quiser profissional, é bom colocar. Eu vou dizer porque, gente, em 2010 eu fui coautora de dois livros
que foi o Ser Mais em Atendimento e Ser Mais em Liderança. Eu vendia muito treinamento, eu era muito contactada por esse livro, tá? Às vezes a gente não é contactada na hora, né? Porque toda indicação, às vezes ela demora, ali até um tempo de a gente fala que é de amadurecimento das pessoas procurar a gente, mas a gente sempre, o livro ele é autoridade, né? Então, essa primeira etapa, o que que eu vou fazer? Então, eu dou o prazo, no caso de vendas, já está o prazo aí, né? Depois eu vou mandar isso no grupo, o de vendas, então, nós temos aí 45 dias. Lógico que vocês escrevem antes, tá, gente? Certeza de escrever antes. No entanto, a gente dá esse tempo aí é justamente para vocês se organizarem. Porque passado disso, porque o próximo passo é o revisor. Então, eu adiciono um revisor dentro do grupo, aquele grupinho de vocês. Aí, o revisor ou a revisora, né, que eu não sei qual dos dois vai ser, o que que eles fazem? Eles têm ali eles têm um formato, eles vão lá no Drive, onde que eu anexei a foto, a mini bio e o capítulo, e eles vão ali agora olhar a parte assim, letra por letra. Isso é muito legal, porque às vezes tem alguma palavra que eles percebem que é uma palavra que não é bacana. Vamos imaginar que a gente usa uma palavra assim, incrível. Um exemplo, tá, gente? E essa palavra é uma palavra que talvez banalizou. Um exemplo, tá, gente? Ele vai lá, troca. Então, mas só que ele sempre pede permissão. Aí no final da correção do seu capítulo, ele vai lá no grupo, ele manda em PDF, tem uma mensagem grande, ele escreve: foi corrigido, todas as considerações estão no arquivo. No entanto, tudo que você não concordar, me avise aqui. Então, é tudo no grupo. Por isso que o grupo ele tem que estar, vocês têm que estarem atentos, porque ele coloca ali no grupo. Então, essa é a etapa da correção. Todos os capítulos, né, do Drive, tudo foi corrigido, nós vamos para outra etapa, que é a etapa do miolo do livro. O que é o miolo do livro? O miolo é como se fizesse tudo no livro, acabou o livro. Terminou. Então vai vir o livro em PDF, claro, que é um livro que vai estar todo cheio de. Eu esqueci o nome daquele negócio, quando coloca a logomarca, né, da empresa, porque para não sair, né? Eu esqueci o nome. É marca d'água. E aí, nesse momento, é a leitura final. Aí o miolo, para mim, é uma das partes mais importantes, porque ali, se você viu o nome errado seu, por mais que corrigiu, às vezes você vê alguma coisinha, um espaço a mais, alguma coisa errada na capa, sei lá. Aí agora é hora de todo mundo ajudar no miolo. Por quê? Porque o miolo é o livro, tá? Aí a gente dá ali, acho que, sei lá, 48 horas, eu não lembro direito, mas mais ou menos é 48 a 3 dias úteis. Pós isso, já diagramou. Diagramou para impressão, aí acabou. A gente teve casos, tá? E eu gosto de contar, porque teve um caso que a menina queria na diagramação mudar o capítulo inteiro. Impossível, tá, gente? Tem muitas etapas aí que vocês estão vendo que dá para mudar. Inclusive, a gente está com. Eu estou coordenando um de autista, em que a menina quis mudar agora. Eu falei, ó, agora dá tempo, já me muda e me manda que eu já faço a substituição, porque tudo que a gente escreve, a gente vai para um drive que ele é fechado, né? Que é um drive só nosso da editora. Então, é muito importante, porque às vezes a gente fala, nossa, capítulo. Porque tem isso, tá, gente? É brincar síndrome. Essa é uma síndrome bem do impostor. Você escreve, você fala, não, não ficou bom. Isso é todo mundo acontece, tá? Até comigo que escrevi um livro. Mas só que é assim, é normal, porque depois a gente tem a oportunidade de escrever outros, né? Tanto que a gente tem a Marcinha, que está no quarto livro, a Lorena, acho que está no quarto também. Tem umas mentoradas minhas de Goiânia também que tá no quarto, e é maravilhoso, a gente fica meio que viciado em escrever, muito bom, sabe? Fora que é bom e fora que é gostoso, né? Porque você começa a colocar para fora a escrita né, e é bem interessante. Antes de conhecer a Editora Lisboa, eu fui coautora de uns 6 livros, fora o meu solo. Então, assim, além de tudo, é um produto. Mas, né, como eu falei já em várias reuniões aqui, vou repetir. Esse produto, gente, é um produto que vocês não precisam. A leitura no Brasil ela tem dificuldade, né? Não é uma coisa que você vai ganhar dinheiro, mas vai te trazer autoridade. Ah, Cris, mas eu quero ganhar dinheiro. Faz uma página de vendas, coloca tráfego, né? Você vai ali vender para as pessoas que você conhece, porque o lucro maior vem do que você compra preço de custo
para o preço do mercado, né? O royalties é muito baixo. Ok, tem royalties? Tem, mas é baixo. Tá, gente? Até no meu livro solo também é baixo. O que eu mais ganho é quando eu vendo ali no treinamento, no meu dia a dia. Outro detalhe, que eu quero, esse também é um ponto muito importante. Eu tô com uma cliente, uma da comunicação inspiradora, que direto ela tá fazendo pedido, porque ela não deixa de andar com o livro e oferecer. Então, nós temos também que fazer a nossa parte, né? Ah, eu quero que o royalties venha bom. Então, você tem que, toda vez que for divulgar o seu livro, você tem que divulgar a Amazon, que é onde está o nosso livro, na Amazon e outras plataformas também. Mas, enfim, voltando aqui, que eu dei uma desfocada, vamos lá. Então, aí depois da correção do miolo, aí é o livro. Aí entra o lançamento. Quando a gente fala do miolo, a gente já tem uma conversa com a editora mais ou menos de onde vai ser. Por exemplo, esse do Foda-se, ele está sendo lá, vai ser em Belo Horizonte, em 2 lugares. Um a gente vai ser homenageado lá na Câmara dos Deputados e o outro ele decidiu fazer num restaurante. Por quê? Existe uma questão, quando a gente faz uma livraria, a gente não pode vender. A gente vende, só que o lucro é todo para a livraria. É legal, é lindo, é maravilhoso, mas o lucro vai todo para a livraria. E não é que a gente que está pensando nisso, pelo contrário. Só que para juntar pelo menos umas 20 pessoas e fazer uma livraria, que é o ideal, a livraria exige que a gente venda pelo menos 30 exemplares, né? Então tem esses processos, mas o lançamento vai ocorrer onde que a gente definiu. A gente ainda não teve um lançamento em São Paulo, por exemplo. Então, a gente pretende fazer um lá. Eu não sei onde vai ser esse, nós estamos ainda tá ainda em processo, porque como a gente tem algumas pessoas bastante influentes em São Paulo, pode ser que esse seja. Já o de jurídico provavelmente vai ser em Belo Horizonte, até porque do jurídico a gente tem, talvez pode acontecer também na Câmara dos Deputados, a gente ainda não sabe. Então, gente, tudo isso que acontece pós-miolo é o lançamento, e vocês vão ter um tempo aí de um mês para se organizarem para ir nesse lançamento, tá? E fica a dica, vão, tá? Porque é maravilhoso. É maravilhoso, é um dos melhores momentos. Todo mundo quer a assinatura de vocês, todo mundo quer estar com vocês, quer tirar foto, é gostoso. A gente pensa às vezes, nossa, isso é comigo? É com vocês, sim, é com todo mundo. Mas isso, mesmo eu não sendo famosa ou famoso, não, gente, todo mundo quer, porque é uma coisa bacana, né? Fora que é o momento da família de vocês. Então, essas etapas, elas agora, vocês que estão nesse processo que eu já estou no Venda, já acabei a captação, né? Já que eu chamei todo mundo, mas então agora é hora de começar o jeito de mulher e o de oratória jurídica e comunicação jurídica. A gente precisa, estamos no processo terminando, mas provavelmente coloca aí uns 60 dias úteis para menos, né? Para menos assim, quem acabar antes, me manda que eu vou olhando, tá, gente? Então o processo é esse, tá? O contrato é justamente porque o processo ele demora um pouco mais, gente. E assim, tá até muito rápido, porque eu fico de cima da editora. Mas o meu livro demorou quase um ano. Por quê? Porque é revisão, passa por diagramador, passa pela design, né? A gente tem uma design que faz a capa, faz toda a parte por dentro. Então, gente, tudo isso. Ah, tem o marketing, tá, gente? Outra coisa que eu queria deixar vocês tranquilos, no sentido seguinte: quando o miolo fica pronto, e o lançamento local, sabe aquelas criativos que vocês veem na minha página, do meu nome com o livro? Aquilo ali quem faz é a editora. E às vezes eu vejo uma ansiedade nos coautores de fazer logo o seu para publicar. Mas espere, a editora manda de todo mundo, porque a gente depois faz um grupão. E aí ela manda com o livro certinho, com o formato certinho, né? Ela pede, inclusive, para marcar a editora, marcar o Renato, que é um dos editores. Então, o que eu peço para vocês é sempre paciência, porque às vezes a gente quer assim, a gente quer rápido, né? Quer tudo muito rápido, mas vai ter um momento de cada situação. Então, o momento da escrita, prazo para escrita, o momento para revisão da escrita, o momento para o miolo da escrita, revisão do miolo e quarto passo
o marketing e na definição do lançamento e o marketing. Então, quer dizer, tudo isso é um processo passo a passo, que a gente tem que viver isso tranquilamente, porque se a gente vive muito afobado, a gente não curte o processo, né? Que esse processo, eu brinco assim, acabou o livro, por isso que eu fico doida para fazer o outro, porque, porque o processo é gostoso, né? É bom a gente ter ali o retorno, inclusive ter esse retorno do lançamento, mas é muito bom também essa criação, né? Quando eu crio um capítulo, eu sempre tem os capítulos meus, né, do livro, eu adoro, eu amo. E eu quero que vocês tenham esse mesmo sabor, essa mesma vontade, esse gosto, né, pela escrita, porque a gente está mudando aí a realidade do nosso mundo, né, gente? Porque o Brasil é o que menos lê. Então, se tem pessoas escrevendo e a gente está disseminando a leitura, significa que a gente está fazendo um papel aí social também, tá? Então é muito importante isso. Então, basicamente, as etapas são essas. Cris, quero participar do podcast lá em Belo Horizonte. Então, a gente vai fazer, a gente sempre que aqui a gente faz, a gente espera a pessoa, o livro lançar, ou no próprio lançamento, entre o lançamento e tal, para a gente marcar, tá? Por quê? Porque, porque antes disso não é que não vai ter assunto, é porque o podcast da editora é diferente, o meu não, o meu ele fala de liderança, comunicação, vendas, né, empreendedorismo. Mas o lado da editora em Belo Horizonte, ele vai falar do livro e do seu capítulo. Então, que é bacana. Então, Cris, quero fazer parte. Já me avisa que eu faço uma listinha ali, e essa listinha a gente vai colocar ali em ordem, né? Porque não dá para fazer de uma vez, mas a gente vai colocar em ordem, tá? Então, tudo isso eu estou colocando porque eu havia, tudo isso eu falei para vocês no momento que eu fiz o convite. Só que acaba que, como é muita informação, acaba ficando esquecido, tá? Então vocês têm, a gente tem esse momento ali de fazer esse podcast, se vocês quiserem, não é todo mundo que quer, ou assim, ou às vezes a pessoa não tem oportunidade, mas é uma ótima forma de também a gente divulgar o livro de vocês, tá? E o livro é de todo mundo, gente. Eu brinco assim, né? Como é coautores, então a gente tem que abraçar a causa. Eu gosto muito dessa união, né, da gente poder abraçar essa causa e fazer algo bem bacana, certo? Então agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? Todo mundo já fez o contrato, todo mundo está tudo certo. Eu pergunto tudo isso porque é importante, tá, gente? Porque o contrato, além de ser uma garantia também para a editora, é para vocês, né? Então, é importante. Ah, não recebi o contrato. Olhar, né, o contrato, o pagamento também, né? É um livro, como eu disse, é autossustentável, mas eu mesmo, semana passada eu vendi 20 exemplares, eu já retirei, né? A gente já tira o investimento. O que eu quero mostrar, sim, para vocês leve isso como algo que pode ser para vocês bacana no sentido de você agarrar isso, né, como algo bem interessante. Tanto foi tão interessante esse processo meu de livros, assim, que o Ser Mais em Comunicação e Liderança, que eu fui coautora, hoje eu quero comprar para vender e não tem mais, porque parou de fazer, foi em 2010. Tanto que eu acho que eu vou escrever um outro sobre isso. Provavelmente devo escrever um de atendimento e o de liderança também, justamente porque eu brinquei que eu fiquei no vácuo, né? Porque não fizeram. Já a nossa, a editora, né? Eu coloco nossa, porque, no caso, eu estou prestando serviço para eles, eu, como coordenadora, a gente faz o possível, tá, gente? A retirada, preciso de 10 exemplares. Pode pedir 10, pode pedir 20, o tanto que vocês quiserem que vocês podem. O bom dessa editora é que a gente pode pedir o mínimo que a gente puder, tá? Outro detalhe da próxima etapa, tá? A próxima etapa, então, depois do miolo, junto com o miolo, vocês vão receber os 8 exemplares. E aí ali você já faz o pedido, porque provavelmente 8 só não vai dar. Eu, por exemplo, comprei 40 exemplares. Só um minutinho. Oi? Pode dar oi. Mas tá sem blusa. Põe blusa. Quer dar oi, o meu filho. É, eu comprei, o que que eu fiz?
Tá sem blusa, Luca. Oi, alunos da mamãe. Esse também não é alunos, hoje é reunião. Daqui a pouco é aluno. Oi, reuniões da mamãe. Pronto, deu. Obrigada, meu filho. Aí, perdi o flow. Onde que eu tava? Ah, na hora do pedido. É outra dúvida que todo mundo tem. Às vezes a pessoa fala assim: Nossa, eu esqueci de pedir, não chegou. Gente, a editora é igual como outra qualquer. Tem o prazo de entrega. Então, se não, se me salvo engano, que eu não me lembro, é 17 dias úteis, se não me engano. Então, eu vou para casa da família, eu vou fazer festa, nós vamos fazer um lançamento, igual a gente fez um lançamento em Arcos, né, que a gente colocou 250 pessoas, foi algo assim, graças a Deus, maravilhoso. Eu pedi 40 de cada um. Gente, eu só tô com 10 aqui de cada um. Cristiane, mas você trabalha com treinamento? Sim, isso facilita, tá, gente? A cada treinamento eu vendo, mas eu ando com o meu livro, eu sempre ofereço, tá? Tá lá no instituto, lá, tá com preço ali, porque outra coisa, né? Você pode até dar de presente para um cliente, outro, ok, mas ele é um produto seu, tá? Então, o produto você pode vender, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas assim, isso aí não é nada, é mais uma observação mesmo para vocês ficarem atentos, porque vai ter um momento lá que a editora fala assim: olha, pedidos com a Cláudia, não é no mesmo número, tem um número específico. Por quê? Porque a hora que você for receber os 8, você já pode pedir, quero pedir 10 a mais, 5 a mais, não tem problema, já pede ali, tá? Porque provavelmente o número de convidados que você vai ter no seu lançamento é o número de pessoas que vão te comprar. Espero, né, gente? Porque eu brinco assim, né? Nem que compre por amizade, mas compre. A gente fala assim, né? Eu falava assim, às vezes alguém vê no meu lançamento, mas eu não leio. Olha, mas você vai ter meu autógrafo. Como assim, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem essa parte, né? Que você está do lado da autora, você não vai comprar? Eu tenho livros aqui, olha, tem um monte, uma bagunça, mas tem um monte de livro aqui que eu vou lendo aos poucos, porque eu gosto muito de. Vocês vão ver, agora que vocês estão escrevendo, vocês vão começar a ter um outro pensamento com relação a isso. Vocês vão falar assim, nossa, eu realmente eu vou dar autoridade para quem agora, para quem tem livro, porque a gente vê que é um processo, né, gente? Vocês viram, são mais de 5 etapas esse processo. Quem chegou depois, aí foi o Robson, a Fernanda, muito prazer, Fernanda. Estou conhecendo agora só por vídeo, o Robson também. A Joyce já está no processo, já. O iPad, mas é a Rejane, tá aí também, a de Formiga. Ó, aqui a gente tem Belo Horizonte. Fernanda, você está em Goiás ou BH? Divinópolis, olha que network, gente. O Robson em Brasília, Joyce tem Arcos, mas nós temos gente de São Paulo. Nós temos uma grande agência de São Paulo que vai entrar no de vendas e uma agência de influencer muito bacana. Nós temos pessoas de Brasília, Brasília, falei, Belo Horizonte, São Paulo. Temos Arcos algumas, mas não tanto. Enfim, é Brasil inteiro, né? Então, esses grupos, na hora que a gente juntar o grupão, porque na hora do miolo do livro, e aí depois vocês assistem, pessoal, quem chegou depois, para não ficar repetitivo, a etapa do miolo é a etapa que vocês podem fazer network. Outra coisa, no lançamento também. Lançamento é momento de network, de contatos, aqui a gente sempre faz, sempre tem, né? Então, lá em Belo Horizonte, a gente vai fazer na Câmara, como na Câmara não pode vender, a editora reservou o Pinguim, que é muito bonito lá em Belo Horizonte, tem um espaço, eles deixaram colocar o banner, né, da editora, então, porque é o momento ali de você tirar foto, vocês estão convidados, viu, gente, se vocês quiserem, tá lá no meu feed, vai ter o lançamento, dois, né, que é na Câmara dos Deputados, e vai ter nesse restaurante para tirar foto, para chamar os convidados, para chamar as pessoas que você conhece. Aí você pode, inclusive, como é um restaurante, você pode convidar a pessoa. Depois a gente vai fazer né, a gente vai comer alguma coisa aqui, quem quiser ficar. Aqui em Arcos, eu fiz um processo muito bacana. E eu falo, quando eu pego para fazer, aqui eu fiz e eu consegui patrocínio, né? Então, a Prudente patrocinou um pouco do buffet e o restante a gente dividiu, ficou muito barato, a gente fez, ficou um investimento baixíssimo. Eu brinco assim, nossa, foi muito bom.
e com isso a gente conseguiu colocar 250 pessoas, né? Todos os autores saíram com, né, com momentos de fala, então gravou esses momentos. Então, todos os lançamentos nós fazemos isso, tá, gente? A gente vai ter momentos de vocês falarem, de vocês comunicarem, para vocês terem material para divulgar depois. Uma das coisas que eu acho muito bacana da editora, porque eu sou de outras editoras, tá, gente, também. E nunca ninguém faz isso comigo. Ah, vamos agora para a Bienal. Não. Então fiquem atentos, porque às vezes a gente coloca as coisas no grupo, o povo não vê. Ah, mas vocês não avisaram que ia ter Bienal no Rio de Janeiro. Gente, eu fui. Rio de Janeiro é a maior Bienal da América Latina, uma das maiores do mundo. Então, não, do mundo eu não digo, mas da América Latina. Eu fui, porque ninguém pagou para mim, nem editorial, eu fui sozinha, porque eu sabia que aquilo ali era network. Então, às vezes vocês vão ver, vai ter a Feira do Livro. Eu queria muito que algum de vocês, né, um dos, né, livros, pelo menos o de vendas, ficasse pronto, mas eu acredito que não vai ficar pronto, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o livro, ainda mais hoje em dia, para sair bem armadinho. A feira vai ser em setembro, mas vocês estão convidados. A feira, quem está fazendo é a Editora Lisboa. Essa feira vai abranger, vai ser lá na Praça da Liberdade, eu estarei. Vai ter um palco para os autores. Então, por exemplo, para os coautores. Cris, o nosso livro não está pronto. Não tem problema. A gente abre o microfone para vocês falarem do capítulo de vocês. É um momento, sabe, gente, de um pré-lançamento do livro dos livros de vocês. Então, eu já até sugeri como eu fiz o pré-lançamento lá em Barcelona, na Espanha, eu vou sugerir também para o Renato esse pré-lançamento na Feira do Livro para todo mundo ir, que a gente faz esse pré-lançamento, igual eu pré-lancei o Foda-se, já tem gente me querendo me comprar, né? Mas é uma coisa, né, gente? Eu sempre tô ali nos stories falando. Eu sempre tô falando. E você, então, assim, é uma coisa que fica a dica para venda é assim, venda é bater ali sempre. Mas assim, como eu já disse também, né? Agora nós temos o Robson aqui que é treinador, dá treinamento. Então tem o momento ali dos treinamentos, tem a Andressa, que é amiga do. Eu falei, tem gente do interior de São Paulo, a Andressa é uma. Ela ficou no primeiro livro, Liderança, Comunicação Inspiradora, agora ela está nesse, e ela vendeu muito nos treinamentos porque ela ministra treinamentos, então é bacana. Gente, então basicamente é isso. Acho que falei muito, vou deixar agora para perguntas, tá? Vou abrir aqui, pode ficar tranquilos para perguntar. Nós estamos aqui no ambiente seguro, tem outras pessoas de outros livros aqui, mas aqui o processo é o mesmo. Inclusive, eu já vou passar já a disponibilizar esse vídeo aqui sempre para o pessoal, porque o processo é essas etapas todas, né? Mini grupo, resumindo, mini grupo, que é só 3 pessoas. Depois acrescento o revisor. Mini grupo, depois revisão minha, né? Envio para mim, eu reviso ali, vejo a parte técnica, conteúdo, para não ficar aquele livro jogado, cheio de capítulos jogados, que aí entra o papel da coordenadora também. Quarto passo, eu entro ali a gente entra com a revisora, né? A revisora vai revisar assim tudo, ali, vírgula, tudo que vocês imaginar. Quinto passo, miolo, que aí a gente forma o grupão do miolo, para poder corrigir e lançar marketing, né? Que é os folders criativos, lançamento e lançamento e pedido do livro. Basicamente é esse resumo, tá? Que eu falei tudo aqui. Então, com isso, vocês ficam mais tranquilos. Mas sem ansiedade, porque vai acontecer tudo. Mas com ansiedade a gente não faz direito, né? A gente precisa. O Foda-se foi que ele passou por Barcelona e agora que a gente está lançando, porque alguns autores. Tem isso também, às vezes o autor demora para entregar. Eu peço muito para me ajudar nesse prazo, tá? Bom, é isso. Pessoal, vou até fechar meu microfone, senão não pode falar. Aí vocês perguntam agora. Se tiver, né, alguma pergunta. Cris,
Eu queria Ô, perguntar sobre a questão da foto. Qual data que tem que entregar a foto? Se tem alguma orientação sobre? E também, quando a gente começou a nossa conversa, você tinha mandado um material que era uma espécie de PowerPoint. Só que como as conversas apagam, se você puder reenviar, para me poder salvar, porque lá tem algumas orientações a respeito da escrita. E se você puder reenviar, eu gostaria. então, eu já vou fazer isso em todos os grupos que eu não sei o que aconteceu. O meu WhatsApp, de repente, passou para mensagens de pouca duração. Acho que foi todo mundo, né? Atualizou para todo mundo, não sei. Vou mandar, que é o PDF que tem todas as regras. Inclusive, gente, é importante colocar lá. Lá tá lá, tema, subtema, uma coisa assim. Por que isso? Porque na hora que a gente vai colocar isso no Google, vai colocar, inclusive, a gente. A editora tem uma assessoria de imprensa, então a gente sai em jornais. É muito importante a gente ter os subtemas, por exemplo, as palavras-chave que nós vamos usar, né? Então, tudo isso é importante. Então, esse documento que a Larissa faz, é o passo a passo para escrita. Eu vou mandar, tá? Vou mandar para todo mundo novamente. É o passo a passo para escrita. Tem também o. Aí você perguntou, da foto. Sim, a foto, gente, pensa o seguinte. Deixa eu ver se eu pego aqui, só um minutinho. Eu peguei o primeiro, mas na verdade, agora vocês estão mais chique, tá? Vai ficar melhor. Ó, vou pegar aqui. Ó, aqui vai sair desse formato aqui. Só que agora nós fizemos o seguinte: eles colocaram a foto bem maior e vai ficar uma página só para foto, uma página para escrita. Então, o que eu quero falar para você sobre isso? Olha só, isso aqui é a venda do peixe de vocês. Então, a ideia que eu dou, tá? Não precisa ser com fotógrafo caro, não precisa ser nada de, sabe, absurdamente, né? Vai lá um fotógrafo corporativo e faça pelo menos umas 3 fotos ou uma foto ali, que seja uma foto que tenha uma boa qualidade, tá? E na hora de enviar também a gente tem uma configuração que a gente envia nos grupos, uma boa qualidade, porque é a venda do peixe de vocês, né? Por exemplo, isso aqui nós ficamos em segundo lugar em vendas, liderança feminina, tá vendo aqui? Então, você imagina quantas pessoas atingiu. Então, o comunicação inspiradora que eu já peguei, já, inclusive, que nós já fizemos a foto de quase a folha inteira, eu tive que pedir um monte de autor para mudar a foto, porque tem que estar com uma imagem boa, né, gente? Porque para poder ficar uma coisa legal, deixa eu pegar outra aqui, ó. Pegar 2 pessoas, né? Aqui a gente tem a Rosana, que é a primeira dama de Goiás. Aqui a gente tem a nossa amiga Sandra. Eu amo a Sandra. A Sandra fala, Cris, eu quero uma coisa mais natural. Não vou fazer nada corporativo, porque minha parte terapêutica é assim, tá tudo bem, ela quis assim. No entanto, agora, mas o tamanho era menor, tá vendo? Então, agora não. Vocês vão ter uma página só para vocês, uma foto grande, tá, Larissa? Então, é importante estar ali com uma boa configuração. Eu vou até confirmar com o Renato qual que é a configuração, mas acredito que no PDF tenha, se não tiver, eu estou enganado. Mas vamos lá. A configuração tem que ser boa. E o envio é junto com o artigo. Quanto antes vocês me enviarem as coisas, né? Assim, tudo que vocês puderem, porque o que acontece? O meu trabalho é assim, eu tenho que subir isso para um drive. Entenderam? Então, quando vocês. Vê o capítulo a primeira vez para o Cristiano dar uma olhada. Já me envia a foto, a mini bio, né? Que quando a gente fala mini bio, também está explicando no passo a passo. É ali um resumo com 1.000 caracteres do que você fez, dos projetos que participou, enfim, do jeito que você deseja. Aproveita, gente. Não tem muito titulação. Nós não estamos falando de titulação. Faz uma narrativa ali, tá? Do seu trabalho, certo? Então, Larissa, eu te respondi. Acredito que ficou claro. Respondeu, sim, certinho. Obrigada. E aí, vocês me mandam junto com todo o processo, né, que vocês forem fazer, né? O de vendas, quem chegou depois, né, o Robson, nós estamos aí com 60 dias, mas quanto antes me entregar, mais rápido eu coloco a revisora dentro do grupo. Oratória jurídica também, nós breve já vamos começar já também, já trabalhar isso aí, né? Mais alguma dúvida, pessoal?
A hora é agora. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu posso. É. Pode ir. Vai lá, pode ir. Eu ia só reforçar essa questão dos prazos. O prazo para o artigo, você falou 60 dias? A partir de hoje, porque é o seguinte, como estava muita dúvida, Joyce, e assim, eu falei, não, deixa eu dar o prazo a partir da reunião, tá? Então, o prazo normalmente é de 45 dias a 60, né? Então, eu brinco assim, quanto antes mandarem, porque as pessoas que foram me mandando e dando tudo certo, e eu percebi assim, 45 dias, eu tenho 80% dos capítulos comigo. Eu já começo a colocar a Ana ou o Jorge, eu não sei qual dos dois vai ser o revisor de vocês, no grupo. E aí eles já vão entrando, já vai corrigindo. Que aí a gente consegue, por exemplo, lançar o de vocês, o de vendas, eu penso que provavelmente vai ser lançado em outubro, no máximo novembro. Provavelmente nós vamos ter 3 lançamentos aí, acho que lá para novembro, outubro, novembro, que é os que estão em andamento aí, né? Mas é por isso que o prazo, eu dei esse prazo um pouco maior, porque nesse meio tempo, eu tive uma pessoa que ia ficar com 5 capítulos, né? E ele realmente, depois ele surtou, assim, no sentido, nossa, eu sou doido, pegar 5. E aí, não vou mais ficar. Mas não atrapalhou, tá? Porque eu sempre, aquela coisa da venda, né? Quem trabalha com venda sabe, né? Eu sempre vou a mais para poder ter as pessoas que eu quero, né? Então, o livro de vendas, nós vamos ter, até agora, a gente está com, na verdade, não vou aceitar mais, não vou mais abrir, né? Inclusive, gente, tem gente, Nina, nós temos um diretor de vendas da Coca-Cola que vai participar desse de venda. Nós estamos com peso. Olha, esses livros tá pesado, viu? Vou te contar, tá muito legal. Tá bem bacana. Tem uma também de Goiânia que foi muito, assim, que ela trabalhou muito na parte de vendas. Nina, para, Nina. Então, enfim, então, nós estamos com um grupo de peso, tá, gente? Aí, por que que eu tô dizendo isso? Porque a Nina me tirou o flow aqui. Por que que eu falei isso? Por causa do tempo, né, Joyce? Isso. Parece muito, tá? Parece muito. O dia que eu falo isso, é muito tempo. Eu acho que eu sinto. Gente, qual que é a dica? Tirar um dia, sentar e escrever. Pronto. Tá com dúvida em alguma questão? Põe no chat GPT, só que você não vai usar igual do chat GPT. Porque nós não queremos um livro de chat GPT, nós queremos que você. Tô com uma ideia ali X. Vai lá, coloca, pede ideia pro chat GPT, vai lá e escreve com suas palavras. Por quê? Porque a ideia é essa, né? Nós temos a tecnologia na nossa mão. Só cuidado, porque uma coisa que a gente faz, né? Por exemplo, vamos supor que eu peço uma ideia. Eu quero uma frase dessa formato. Eu vou lá, coloco com as minhas palavras e peço para ele me dar quais são as referências. Quando ele fala assim, não temos referências, pronto, eu não vou usar aquilo. Entendeu? Então, Entendido. a ideia, gente, vocês podem usar o que vocês quiserem. No entanto, tem que cuidado com plágio. Outra coisa, a gente coloca uma média de 5 autores, 5 artigos, pode ser científico, pode ser livro. Cuidado com o livro que tenha mais ou menos uma média de 10 anos para cá. Ou seja, de 2000 vamos colocar 2018 para cá. Por quê? Tá. Porque está mais recente, Isso tá? aí era outra coisa que eu ia perguntar sobre buscar referências aí. Né? Uhum. Então, aí o prazo, a partir dessa reunião que a gente está tendo aqui, é aí 60 dias, 45, 60 dias aí. Mas eu sei que vocês fazem antes, eu sei que Sim. sentar e escrever é parar e fazer. A gente pega o ritmo. Pega o Ô, ritmo. Cris, então tem que ter pelo menos 5 referências no capítulo. No máximo, tá? Porque a gente quer muita experiência de vocês também. Aí você pode embasar a sua experiência em algum, claro que tem coisa que não sai do nada, né, gente? Eu que sou da área científica, quem é da área científica que sabe. Às vezes vai ter algum conceito que você utilizou, alguma questão que você utilizou, que você fala assim, nossa, esse aí eu tirei do autor tal, né? Não tem, é muita honra a gente utilizar os autores que nos, né? Até porque depois eles vão ser utilizados. Então, como a ideia é a experiência, mas ferramentas com essa experiência, então podem sim colocar. Passou de 5. Não, gente, também não tem problema. A gente fala isso porque imagina 5 vezes 20 autores,
né? Nós temos aí, nossa, quanto dá aí, gente? 5 vezes 100 referências, né? Então, tá excelente para um livro, sabe? Tá muito bom. Mas fique tranquilos com relação a isso. Pode escrever que eu vou pontuar se eu ver alguma coisa. Inclusive, se eu ver referência bem antiga, eu vou falar, vou comentar, ó, é realmente necessário usar. Lina, é realmente necessário usar. Ah, tá brigando com a minha meia, gente. Eu vou ter que tirar, peraí. Aqui tá muito frio aqui na minha casa. É, se caso essa referência, eu vou falar para vocês, tá? O bom é que assim, eu tô aqui como uma pessoa que vou estar orientando vocês nesse processo. Então, 5 referências é ótimo, mas coloque a experiência, claro, a experiência de uma forma bem assim, né, levando isso para a prática, porque as pessoas, o que as pessoas querem? O que eu estou percebendo depois depois do de comunicação inspiradora, eu teve um comentário de uma leitora que ela me comprou todos. Ela falou assim, Cris, eu amei o livro de coautoria, porque não livro, às vezes a gente pega o livro inteiro, custa ler. O legal por exemplo, do liderança, que eu vi cada ponto de vista. Então, foi muito bom. Então, eu achei assim, foi um feedback para mim que, nossa, eu fiquei extasiada, porque eu tinha uma certa. Ai, meu Deus, nossa, a pessoa vai ficar lendo capítulo por capítulo? Será que não vai ficar? Não, pelo contrário, tem gente que gosta. Então, assim, eu tô até com 2 livros meus aí para escrever ele inteiro. Eu gostei tanto de coautoria que eu falei, será que eu faço ele inteiro ou se eu achar que eu chamo pessoas? Porque realmente ele tá. Esse é um ponto, tá? Então, embasar, né? Embasar no sentido assim, eu falei sobre eu usei a regra 80-20. Ah, quem falou isso? Ah, foi a regra, foi a lei de Pareto. Então, assim, sabe, coisa no sentido que você não tirou do nada, mas você utilizou essa experiência, tá? Então, assim, eu vejo muito isso. Tem gente que prefere não usar, né? Prefere, assim, contar realmente a sua história e que é o caso de alguns livros, mas esse de vendas, né, agora voltando para o de vendas, o de vendas eu sinto ele muito, muito mesmo, que é a sua experiência junto com alguns processos que você utilizou. Né? Por exemplo, pegar a Narjara. Hoje a Narjara está com uma construtora, é diferente, mas ela teve uma experiência no Sicoob, então, em cooperativa. Então, parece que não tem nada a ver, mas ela aprendeu muito no que ela o que ela aprendeu lá que ela vai trazer. A Larissa hoje está na cooperativa. Como que a Larissa pode trazer essa, né? Claro, sem que, se não quiser citar nomes, né? Deixar a, né, instituição ali preservada, não tem problema, mas também pode, né? Se ela colocar uma instituição financeira, ponto. Enfim, então, cada um. Agora vamos na oratória jurídica. Já é algo um pouco mais delicado, oratória de comunicação jurídica. Por quê? Porque aí não pode usar nomes, aí você tem que ter um certo ou se te usar, lembre-se de pegar autorização, né? Aí fala com a gente da editora, que a gente vai arrumar essa autorização. E aí o jeito mulher de comunicar, que é o próximo. Quem quiser, a gente tem vaga nele, tá? Ele é história mesmo mulher. Todas as mulheres que estão aqui podem estar nele. Ele é lindo, 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 lindo. Ele é o seguinte, ele é história. Eu vou entrar na minha história de maternidade, que eu até agora não contei, né? Não contei nada no Cris, livro. Oi, você já quer ele, eu né? ia falar que eu ia querer escrever sobre maternidade. Então tá na hora. Você vai continuar jurídica, pelo amor de Deus. Ou sim, vai manter. Não, claro, com certeza, mas eu acho que é uma experiência incrível. É. A gente unir o lado profissional e o da maternidade. E até ajuda, né, gente? Há muitas mulheres que estão aí. Então, esse jeito, a minha apresentação nele, porque a verdade, quando você vende um livro, existe uma coisa chamada orelha do livro e apresentação, é onde vai onde você lê ali na Amazon. Então, a ideia é essa: mulheres que passaram por maternidade, que passaram por não maternidade, mas são pessoas que não querem casar. Então, vai ser um momento, ou que casaram, que namoram, que não querem, sabe? Vai ser eclético. É um livro de mulher, não é de livro de feminista, não é livro, não, que nem esse daqui. Por isso que ele vendeu muito, gente. Ele vendeu muito, e toda hora ele vende.
toda hora que eu posto no Instagram, ó, esse livro eu já mandei para Goiás, já mandei para Manaus, por quê? Porque é mulher, de mulher. Enfim, esse aí vai, ele também vai bombar. A Cris Peçanha tá nele, ela vai contar a história de vida dela, que é maravilhosa. A Cris, Depois Ô, você, Cris, oi, oi, pode falar. depois você me fala sobre esse de mulher, porque dependendo eu me interesso, porque eu não sou mãe, nem sou casada, nem nada, mas eu acho que a minha É, história seria as coisas que a gente abre mão da nossa vida como mulher, como profissional, como ser humano, por causa de sim, família, perfeito. sabe? Porque mulher cuida de tudo, abraça o mundo, né? Não é só na maternidade, né? Eu bem Não. sei disso. E a Fernanda, eu já coloquei o gostinho na boca dela, já falei, Fernanda, você pode. Ela já quer, mas é porque Então, quando você vai é, muito. na verdade, até a Regi pode muito bem falar disso, porque ela já até me puxou a orelha algumas vezes. O meu ponto de vista já vai ao inverso de vocês, porque eu escolhi não ser mãe por prioridades diferentes. Então, assim, e tem um ponto de vista, assim, não porque eu não gosto da maternidade, pelo contrário, né? Eu admiro demais e acho lindo, amo criança, mas eu tenho um ponto de vista diferente e a minha escolha por não ser mãe também é um ponto muito forte. Então, Agora, imagina quanto de mulheres pode ler isso, ler exato. que é mãe e o que que passa, né? Ler o que eu pensei lá com 38 anos e quando eu tive que não foi planejado e como, entendeu? Então, assim, gente, Então, é muito Mas válido, ela é né? mãe de pet, tá? Ah, eu sou mãe de pet coisa, hoje. né? Parece pra mim que hoje em dia tá quase a mesma coisa, que eu viajo. A primeira coisa que eu tenho que pensar é onde deixar a Nina, né? Onde que Exato. Exato. E Todo priva, mundo e é. priva, gente. Mas, gente, mas eu falo com vocês todas, eu apresento, eu não tinha apresentado ainda para algumas pessoas, porque assim, como é a primeira vez de vocês, né? E assim, é aquilo, né? Eu achei muito bacana. Teve uma autora que ela pegou todos os livros e fez uma página de vendas. Gente, é isso, é aproveitar as oportunidades. Eu moro nessa cidade fulana que vende o mesmo livro. Gente, o mundo é muito grande. Se for pensar assim, né, Narjara, você não vai nunca mais fazer, vai construir casa, o povo não vai. Não é assim, gente. Tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo, tem lugar para vender livro para todo mundo. Basta você pegar o público que você deseja. Eu falo que assim, hoje eu aprendi muito com a venda mesmo, né? Porque eu tenho que vender meus cursos, eu tenho que vender minhas coisas, né? Para empresas. E tem sim, tem lugar, tem. Ah, mas mais uma vez, autoridade. Vocês vão sair daqui, né? A gente vai sair com essa autoridade, né? Olha, você chegou, cheguei para ministrar em company, né? Com os exemplares. Não sai de lá sem, gente. Não sai de lá sem vender, nem que seja 2, 3, 4. Às vezes eu tô no avião, tá dentro da minha bolsa, eu converso com a pessoa, eu falo, nossa, essa pessoa aqui eu vou dar de presente, porque vai ser meu contato futuro aí que eu preciso. Gente, é fato. Alguma coisa depois eu fecho ali, né, com aquela pessoa. Se aquela pessoa não fecha comigo, ela me indica para outra pessoa e que assim vai. Inclusive, a Coca-Cola eu fechei porque um dos alunos meus, olha só que sabe aquele livro lá, muita gente aqui já deve ter, né? Acho que as meninas têm Narjara, tem Joyce, que é o Coach Communication, é o meu solo. A gerente da Coca-Cola ganhou de presente há 5 anos. Ele era até laranja. Eu tô contando isso, tá, gente? Porque ela contou isso na frente de todo mundo, inclusive, provavelmente o Ederson da Coca-Cola, que é um dos gerentes, vai estar aqui, vai assistir essa aula gravada. E quando ela ganhou de presente de um dos gestores que fez um curso comigo, lá em Goiânia, nada a ver, não era pela Coca-Cola, nada a ver. Ela me contratou esse ano, depois de 5 anos, ela falou, Cris, você sabe quem que eu sou? Eu falei, não. Pois é, eu ganhei o presente de um dos funcionários que fez um curso com você. Olha aqui o presente, é esse livro, por isso que eu te contratei. Olha isso. Então, gente, eu falo que é assim, sabe? É um plantio, tá? Então, vamos fazer com muito amor, com muito carinho, que eu tenho certeza que nós vamos longe aí. E eu sempre coloco mesmo meus autores, meus coordenadores, ó, meus coautores e escritores como protagonista. Tanto que o evento aqui, até a editora brincou, cadê sua foto? Eu não vi foto, eu só vi foto, eu não vi o vídeo. Mas é porque eu estava tão querendo, tanto que meus coautores apresentassem, aparecessem, sabe? E fizesse o seu protagonismo, porque é importante, eu sou só a coordenadora.
né? Tô na capa, mas, né? Tô na capa com meu nome, tô, mas eu não, mas eu sou apenas a protagonista. Se não for vocês, o livro não vai, né? Então, espero aí que vocês façam essa jornada como uma jornada gostosa de escrita, que é gostoso. Eu tiro um dia, eu adoro domingo de manhã, não tô fazendo nada, ou então na hora que o Luca vai dormir, eu tiro aí uma hora, escrevo um pouco, depois escrevo mais um pouco. Coloca isso como um processo gostoso, que aí vocês vão ver o tanto que é bom. É aquela coisa da escrita mesmo que cura, sabe? E aí depois quando a pessoa lê, ela fala, nossa, eu li aquele capítulo seu, aquilo lá mexeu comigo, ah, li capítulo de fulano. Aqui eu tive muita gente que me dava notícia dos capítulos. Cristiane, eu li um capítulo de tal pessoa, que legal, hein? A pessoa passou por isso e tal. Olha, então, entende, gente, como que é, como vocês podem mudar a vida dos outros? E se mudar a vida de uma pessoa, tá tudo bem, é ótimo, você já mudou, né? Eu tenho muito esse pensamento comigo. E, enfim, gente, vocês estão aí com a missão, né, com um novo legado, uma imortalidade, vocês sabem disso, né? Que escrita acabou, vocês são imortais a partir de agora. E provavelmente nós vamos fazer o convite, mas depois vai ter ali a gente, na Feira do Livro, por isso que eu estou falando que se organize, nós vamos pegar a data da Feira do Livro, porque provavelmente a gente vai ter o pré-lançamento de vocês. Eu vou conversar isso com o Renato, os 3 livros, tá? Vai ser lá na Biblioteca Municipal na Praça da Liberdade. Olha que lindo, gente, que lugar lindo. Eu fico apaixonada com esses lugares, né? Eu gosto, né? A partir do momento que você gosta de leitura ali, esse é uma coisa bem bacana. Pessoal, então é isso, tá? Senão vai ficar muito comprido, o pessoal vai ficar. Tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma mentoria agora, 20 horas. Tem mais alguma dúvida? Ô, Pode falar. Cris, eu só queria perguntar, esse vídeo ele vai ficar disponível onde? Como eu cheguei atrasada para eu poder ver o início? Você fala o livro como assim? Não, essa reunião, essa que a gente está Ah, tendo não, aí agora. agora eu vou subir, vou fazer diferente. Eu vou subir para o YouTube, colocar no listado e vou mandar para vocês. Mas aí eu consigo mandar só amanhã, tá? Eu vou Não, tentar hoje, ótimo. se eu conseguir eu envio, tá? Mas Aham. é tranquilo, tá? É só para saber onde que a gente vai localizar. E outra coisa, a respeito da foto, porque eu fiquei um pouquinho com dúvidas, eu não sei se isso já foi repassado, enfim, né? Mas essa foto, ela tem alguma orientação assim? Ela precisa ser roupa, Hum. cenário, enfim, tem alguma coisa de exigência nesse sentido? Não, é Não? mais neutro possível, porque pensa o seguinte, tem que ser você, Certo. né? Aham. A Não, minha, só para beleza. você ver a minha aqui, para você ter uma noção. Deixa eu ver aqui a minha. Aqui, ó, a minha é uma foto que eu tirei numa parede branca. Ah, Eles certo. pegaram um pedaço de mim, né? Eles Uhum, cortaram, uhum, porque tem que ser neutra. Até teve certo. muita gente que mandou com o livro atrás, essas coisas, porque já tinha, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu, eu, Uhum, eu acredito muito essa que a gente recorta e que faz o fundo branco, porque o fundo branco, no livro, ele fica muito legal. uhum. Não, Então, esse certinho. Muito certinho, obrigada. meninas, tudo Muito obrigada. certo? Vamos fazer uma foto para marcar esse momento aqui? Larissa, abre seu vídeo aí para nós. Cris, a Cris, eu não sei como é que a Cris tá, se ela tá em trânsito, porque ela mora em Belo Horizonte, uma loucura danada. Dá um sorrisão aí, gente. Ah, que a Peraí, Larissa. Cris. Ah, que linda. Não, não, eu Ai, tô. menina, eu cheguei mesmo, só o pó da rabiola, mas tá tudo certo. Então, dá um sorrisão aí para nós, todo mundo, para marcar o primeiro de muitos, né, gente? Se Deus quiser. E se Deus quiser, vamos ver que vamos fazer de tudo para a gente fazer o nosso pré-lançamento na Feira do Livro. Vou conversar com o Renato hoje. Vou fazer uma persuasão com ele lá, para a gente fazer o nosso pré-lançamento lá. Gente, beijo a todos. Então, qualquer dúvida, tá? Lá no grupinho, por enquanto. Tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.